Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura da Parashá 25 Tzav, que se encontra no terceiro livro de Vaikra da Torá. Vamos iniciar a nossa leitura? Esta Parashá dá mais explicações sobre os korbanot, sacrifícios. Parashá Vaikra nos ensina sobre 5 grupos de korbanot. Você se lembra? São elas: Olá, Mincha, Shelamim, Hatat e Ashram. A Parashat Tzav falará mais sobre cada um destes 5 grupos. Por exemplo, nós sabemos que os sacrifícios de Olá podem ser abatidos somente durante o dia. Agora Hashem ensinou a Moshe: se um corban Olá for abatido durante o dia e seu sangue borrifado antes do pôr do sol, os Kohanim podem continuar queimando durante toda a noite. Hashem acrescentou que os Kohanim tinham permissão de queimar partes do corban de Shelamim à noite também, desde que ele tivesse sido abatido durante o dia. Da mesma forma, as gorduras de outros korbanot podiam ser queimadas durante toda a noite. Destas leis, nós vemos que alguns Kohanim ficavam de serviço no Beit HaMikdash a noite inteira, e que outros Kohanim tinham que começar a avodá de manhã, bem cedo, ao raiar do dia. Apesar da longa jornada, os Kohanim estavam sempre prontos e ávidos por realizar a avodá. Os Kohanim são ordenados a cumprir a mitzvah de recolher as cinzas do Mishbeach todos os dias. Hashem ordenou a Moshe: é uma mitzvah para um Cohen que a cada manhã ele suba no Mishbeach e recolha partes das cinzas dos korbanot queimados com uma pá. Ele deve colocar as cinzas no chão, próximo à rampa do Mishbeach, sempre no mesmo lugar. Esta mitzvah é chamada de terumá hadeshem, recolher partes das cinzas. Nossos sábios contam que um milagre costumava acontecer com as cinzas depois que o Cohen as colocava no chão. O chão as engolia e não sobrava nenhum vestígio delas. Observação: este milagre era um sinal de que Hashem, para mostrar aos judeus que ele estava satisfeito com a avodá, que recordaria sempre o zerut dos korbanot que haviam sido queimados. Sefat Emet. Por que Hashem ordenou que as cinzas fossem retiradas do Mishbeach todos os dias? Você pode pensar que o propósito desta mitzvah era manter o Mishbeach limpo. Talvez esta seja uma das razões, mas de fato retirar uma pasada de cinzas não deixava o Mishbeach realmente limpo. Aliás, o Mishbeach era limpo de tempos em tempos. Sempre que a pilha de cinzas ficava muito alta, um Cohen levava toda ela para um lugar especial fora de Jerusalém. Neste caso, qual era então o propósito da mitzvah diária de Terumat Hadeshem? Tirar uma pasada cheia de cinza do Mishbeach? Nós não sabemos o que Hashem tinha em mente ao nos dar essa mitzvah. No entanto, podemos aprender uma importante lição dela. Um Cohen poderia se sentir orgulhoso por ser especial. Entre todos os judeus, somente os Kohanim eram escolhidos por Hashem para fazer a avodá, e somente eles usavam Bigdei Kehuná, roupas sagradas e bonitas, proibidas aos judeus comuns. A mitzvah de Terumah Hadeshem ensinava os Kohanim a serem humildes. A primeira avodá que eles tinham que realizar pela manhã era de tirar as cinzas do Mishbeach e colocá-las no chão. Um Cohen poderia pensar que esta não era uma avodá apropriada para ele. Ele poderia querer ordenar a um não Cohen fazer este trabalho baixo. Mas Hashem ordenou que somente um Cohen fizesse essa avodá e que fosse enquanto ele estivesse vestindo as Bigdei Kehuná. Esta mitzvah ensina aos Cohen
que também ele era somente um servo de Hashem, e que é Hashem a quem todos nós devemos servir e honrar. Nossos sábios explicam. A qual Cohen a mitzvah de Terumah Hadeshem era designada no Beit HaMikdash? Quem entre os Kohanim recebia a mitzvah de Terumah Hadeshem? A princípio, qualquer Cohen em serviço do Beit HaMikdash naquela manhã poderia declarar: Eu quero fazer Terumah Hadeshem. Quem dissesse isso primeiro recebia a mitzvah. Se diversos Kohanim afirmassem ao mesmo tempo que queriam fazer a mitzvah, eles corriam pela rampa até o Mishbeach. Quem chegasse primeiro ao topo da rampa ganhava o direito de realizar a mitzvah. Certa vez, no entanto, um triste acidente ocorreu. 2 Kohanim chegaram ao topo ao mesmo tempo. Um deles estava tão ávido por ganhar a mitzvah que empurrou o outro Kohen para fora da rampa. O homem caiu e quebrou a perna. Os juízes do Sanhedrin compreenderam que as regras deveriam ser mudadas. Eles decidiram: com os Kohanim amam tanto essa avodá, aparentemente tão humilde a ponto de competir por ela, de agora em diante ela será distribuída da mesma forma que os outros avodot, favoritas do Beit HaMikdash, por meio de sorteio. O sorteio no Beit HaMikdash é realizado de uma maneira especial. Os Kohanim formavam um círculo. Cada Kohen erguia um dedo e o Kohen responsável pelo sorteio escolhia um certo número, por exemplo, 36. Então ele começava a contar os dedos levantados, começando por qualquer ponto no círculo e seguindo a ordem. O Kohen cujo dedo fosse o 37 era escolhido para a avodá. O Kohen escolhido para a avodá de Terumat Hadeshem vestia as Bigdei Kehunah, dava uma pequena pá de prata e subia no Mishbeach. Ele enchia a pá com cinzas e as colocava ao lado da rampa. Um fogo deveria sempre queimar no Mishbeach. Hashem ordenou: o fogo no Mishbeach nunca se extinguirá. Os Kohanim devem cuidar para que ele queime dia e noite, mesmo quando não houver nenhum corban sobre o Mishbeach. Se um Kohen apagasse o fogo do Mishbeach, ele cometeria uma haverá, pecado. O fogo no Mishbeach sempre se mantinha aceso, mesmo no Shabat, e mesmo quando Bnei Israel estavam viajando pelo deserto. Nossos sábios nos contam como os judeus abasteciam o Mishbeach com madeira mesmo em épocas perigosas. Antes do segundo Beit HaMikdash ser destruído, o governo romano dominava Eretz Israel e emitia muitos decretos cruéis contra os judeus. Eis um dos decretos: nenhuma madeira pode ser trazida para o Beit HaMikdash para manter o fogo no Mishbeach aceso. Para assegurar que nenhum judeu traria lenha para o Beit HaMikdash, os romanos colocavam guardas em todas as estradas que levavam a Jerusalém. Os guardas abriam a bagagem de todos os viajantes. Parecia impossível trazer madeira ao Beit HaMikdash. Mas os judeus não poderiam ser freados quando se trata de cumprir Torá e Mitzvot, mesmo face a um grande perigo. Eles não permitiriam que os romanos acabassem com a avodá dos korbanot. Uma família temente a Deus teve uma ideia. Eles juntaram uma quantidade de madeira muito bonita e de boa qualidade. Fizeram pequenas escadas com ela. Colocaram então as escadas sobre os seus ombros e rapidamente saíram pela estrada em direção a Jerusalém. Parem! Os guardas gritaram. Para que são essas escadas? Nós estamos a caminho de nosso viveiro, que fica numa árvore bem alta. Precisamos das escadas para chegar até os nossos pássaros. Os guardas não suspeitaram de nada e deixaram o grupo passar. Assim que os judeus chegaram no Beit HaMikdash, eles desmontaram as escadas e deram a madeira para os Kohanim colocarem no Mishbeach. Os sábios elogiaram essa corajosa família. Eles ficaram conhecidos como Bnei Salmai, quer dizer,
a família escada. A palavra salmai está relacionada à escada. Mais sobre a oferenda de Minhá. Uma oferenda de Minhá e uma mistura de farinha, azeite e uma especiaria chamada levoná, conforme explicado em Parashat Vaikra. Agora Hashem ensinou a Moshe mais leis sobre a oferenda de Minhá. Eis algumas delas. Um kometz, punhado. Cada oferenda de Minhá deve ser queimado no Mishbeach. O restante é dividido entre os Kohanim. Hashem disse a Moshe: avise aos Kohanim que eles podem comer o que restar da oferenda de Minhá, somente no pátio do Mishkan, do Beit HaMikdash, e em outro lugar fora dali. A massa da oferenda de Minhá, que é queimada no Mishbeach, não pode se tornar hametz, massa levedada. Mesmo a massa dividida entre os Kohanim deve ser assada com matzot. Esta também não pode se tornar hametz. Hashem disse: é uma mitzvah para os Kohanim comer sua porção das oferendas de Minhá. Por quê? Hashem perdoa os pecados de Bnei Israel quando os Kohanim comem dos korbanot deles. Todo Cohen deve oferecer uma oferta de Minhá especial antes de fazer a avodá pela primeira vez. Antes de um Cohen ou um Cohen Hagadol se preparar para fazer a avodá pela primeira vez, ele tinha que trazer uma oferenda de Minhá. Ele misturava farinha com azeite, então salpicava levoná sobre a massa. Ele não podia comer nenhuma parte desta Minhá. Ela era totalmente queimada no Mishbeach. Este corbão oferecido por todo Cohen apenas uma vez em sua vida era chamado de Minhat Hinur, que quer dizer a Minhá que prepara o Cohen para sua avodá. O Cohen Gadol deve oferecer sua própria Minhá todos os dias. O Cohen Gadol deveria oferecer uma Minhá especial por si mesmo todos os dias em que servia no Beit HaMikdash. Ele dividia a massa dessa Minhá em duas partes. Metade da massa ele queimava no Mishbeach pela manhã e a outra parte ele queimava à tarde. Este Corban Minhá diário ajudava o Cohen direcionar os seus pensamentos para Hashem e alcançar um nível maior de santidade. Ele então ficava merecedor de pedir a Hashem que perdoasse os pecados de todo Bnei Israel. Mais sobre os sacrifícios de Hatat e Hasham. Um judeu deve oferecer um sacrifício de Hatat por cometer certas averot, como explicamos em Parashat Vaikra. Agora Hashem acrescentou: um Hatat pertence ao grupo de Korbanot mais sagrados, Kodesh HaKodashim. Ele é abatido na parte da Azará, que fica do lado norte do Mishbeach, no mesmo lugar que o sacrifício de Olá. Por que no mesmo lugar que o sacrifício de Olá? Uma das razões é que desta maneira Hashem livra o pecador da vergonha. Se uma pessoa visse seu amigo oferecendo um corban, ela não saberia se ele estava oferecendo um hatat por um pecado cometido ou um olá, que era um corban voluntário. E assim o pecador não ficaria envergonhado de trazer um corban por um pecado. E quem o visse não saberia que tipo de sacrifício ele estava trazendo. Hashem também explicou a Moshe mais detalhes sobre o sacrifício de Hashem. Ele ensinou quais partes deveriam ser queimadas no Mishbeach. O Midrash nos conta: devemos ser cuidadosos para não envergonhar os outros. Como acabamos de explicar, Hashem ordenou que a pessoa que oferecesse uma oferenda de hatat, de pecado, o fizesse no mesmo lugar da olá, para que não ficasse óbvio que se tratava de um hatat. O pecador, então, não se sentiria envergonhado. Devemos aprender dos caminhos de Hashem a sempre agir de modo a fazer com que os outros se sintam bem. Esta história nos mostra como. Certa vez Hashem puniu o rei Shlomo, tirando-o de seu trono real e fazendo com que vagasse pelas ruas de Jerusalém como um mendigo.
Um homem rico reconheceu o rei, apesar das roupas esfarrapadas de Shlomo. Ele lhe perguntou: Posso convidá-lo para jantar em minha casa, ó majestade? Shlomo aceitou e foi levado para o lindo salão do homem rico. E ele foi servido uma deliciosa refeição, composta de carnes muito caras e outras comidas muito finas. Quando Shlomo estava prestes a começar a refeição, o homem rico começou a conversar com ele. Você se lembra? Ele perguntou a Shlomo. Quando você convidava todos para uma refeição em seu palácio? Pensando em sua triste situação atual e comparando-a com a época em que tudo fora muito bom, Shlomo soltou um suspiro e abaixou os seus talheres. O homem rico pareceu não perceber o quanto suas palavras entristeceram Shlomo. E ele simplesmente continuou falando. Eu nunca me esquecerei da vez em que fui visitá-lo em Jerusalém, quando você julgava o povo, ele disse. Durante toda a refeição, o homem rico continuou falando sobre a posição anterior do rei de Shlomo. Ele não percebeu que o seu visitante perdera o apetite por causa das suas palavras pensadas. Shlomo apenas suspirava e chorava ao se lembrar da grandeza que havia perdido. No final da refeição, Shlomo se levantou, sem sequer ter tocado na comida. Em um outro dia, Shlomo estava andando pelas ruas de Jerusalém quando um homem pobre o reconheceu. Posso convidá-lo para jantar comigo, ó majestade? Ele perguntou. Shlomo queria recusar, lembrando da experiência infeliz que tivera, mas o homem pobre insistiu muito. Por favor, permita que eu divida a minha refeição com você. Ele implorou, até que o rei aceitou. Porque o anfitrião não tinha condições de comprar carne, e ele ofereceu ao rei somente alguns vegetais. Ao se sentarem para comer, o homem pobre começou a dizer palavras encorajadoras a Shlomo. Não se preocupe com a feliz situação. Não se preocupe com a infeliz situação em que você se encontra, meu mestre, ele disse. Embora você agora esteja pobre e humilhado, Hashem com certeza o fará rei de novo. Hashem prometeu ao seu pai, o rei Davi, que a liderança permanecera para sempre com a sua família. Assim como um pai por vezes castiga seu filho, Hashem está punindo você porque ele ama você. Mas no final, Hashem perdoará você. Quando Shlomo ouviu estas palavras, seu coração tornou-se leve e se sentiu confortado. Ele comeu os vegetais em seu prato com grande prazer. Mesmo a mais elegante das refeições não poderia ter melhor sabor. Mais tarde, quando Shlomo compôs o livro de Mishlei, Provérbios, ele escreveu: É melhor servir a um visitante apenas vegetais, mas fazê-lo sentir-se bem, do que oferecer a ele um boi gordo, mas fazê-lo sentir-se mal. Fim da leitura referente a Parashat Tzav. Nós nos vemos então na próxima leitura. Shalom, shalom.